Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade e graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 26 de abril, e nós vamos para o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, vídeo pós-jogo. Ontem, às 18h30, o Botafogo enfrentou o Internacional pela 12ª rodada, eu acho, do Campeonato Brasileiro. Não tenho ainda certeza se era a 11ª ou 12ª, acho que era a 12ª, não importa. Enfrentou o Internacional lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Isso porque o mando de campo era do Botafogo, mas o estádio Newton Santos estava ali à disposição do show do Weeknd. Eu falei que era show da Anitta, né? Ontem, no pré-jogo, eu falei que era show da Anitta, mas não. É show do Weeknd, um conjunto aí, sei lá, uma banda, não sei se é americana, inglesa, mas é o Weeknd. Não ligo para isso. Meu estilo musical é outro, totalmente diferente. Então, a banda Weeknd se apresentou lá no estádio Newton Santos. E aí, o Botafogo, por conta disso, vendeu os direitos, né, para os empresários de Brasília. E aí, lá no estádio do Mané Garrincha, se não me engano, lá no estádio de Brasília, o Botafogo enfrentou o Internacional e empatou de 2-2. Isso mesmo, empatou de 2-2 depois de estar duas vezes à frente do placar. O Botafogo fez 1-0, o Botafogo levou o gol de empate, o Botafogo fez 2-1 e depois o Botafogo levou mais uma vez o gol de empate. E aí o placar terminou 2-2. Conquistamos um ponto, mas esse ponto é considerado como um ponto dentro de casa, correto? Em virtude do mando de campo. O Botafogo perdeu uma excelente oportunidade ali de fazer os 3 pontos. Mas antes de falar sobre isso, vamos abordar aqui alguns pequenos assuntos rápidos. E nós vamos aqui falar sobre isso antes de analisarmos a partida. Bom, a primeira coisa, você sabe, o John Textor, através de uma decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, né? É uma juíza, eu não sei o nome dela, ela determinou o afastamento do John Textor da SAF do Botafogo, do controle da SAF do Botafogo. Mas, conforme eu pude entender ali também nas lives, nos vídeos, né? Manel, eu sempre falo isso. Eu sempre dou crédito. Manel, Anderson Mota, Fogão do Meu Coração, Fala Fogão, Gigante Glorioso, e assim vai. Eu vejo tudo e vou ali fazendo as minhas conclusões, tirando as minhas conclusões. Então, segundo eles estavam explicando, essa decisão ela não é definitiva. A decisão definitiva me parece que será no dia 29, agora nessa semana que está se iniciando hoje, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Então, hoje é dia 26, segunda 27, terça 28, quarta 29. E aí, na quarta-feira, dia 29, me parece que terão ali a decisão final. Nesse interim, nesse espaço de tempo entre a decisão da juíza de afastar o Textor e a decisão do dia 29, o Textor, a SAF Botafogo, entrou ali com um requerimento, né, para cancelar essas medidas e para avaliação de outras peças de provas. E aí não sabemos se isso será aceito, como é que vai ser feito. Eu acredito que nada vai mudar, mas é a posição da SAF e eu acho que o John Textor tem todo o direito, cara, de lutar pelo seu ponto de vista, né? Dentro do seu ponto de vista,
dentro do seu objeto legal. O direito, eu acho que permite isso, né? Então ele tem direito de recorrer, de buscar todas as formas legais para se manter como o majoritário do Botafogo. Eu, sinceramente falando, não gostaria. Por que não gostaria, cara? Porque o que eu falei lá no início dessa polêmica, né? Não no início lá na SAF, porque lá no início na SAF, que era a oportunidade de fazer todas essas verificações, não foram feitas. Então nós acreditávamos que, cara, encontramos o Mago de Oz, né? Encontramos o vendedor de sonhos, encontramos o cara na presença do John Textor, mas não foi isso. Por que não foi isso? Porque a estrutura dessa montagem, quem tinha que fazer essas análises era o pessoal lá do passado. Porque aí vem a minha reticências, né, em aceitar novamente o John Textor. É que o John Textor não tem lastro, cara. Ele tem dinheiro. Ninguém vai dizer que ele não tem dinheiro. Ele tem dinheiro, mas ele não tem lastro. E é isso que deveria ser feito lá no passado. Tá, tudo bem, o senhor vai comprar o Botafogo, 400 milhões. Quanto o senhor vai investir por ano? X por ano. E se der um problema? Vamos supor, deu um terremoto no Rio de Janeiro, caiu o estádio Newton Santos. Lá não é isso, eu só estou dando um exemplo. Caiu lá o estádio Newton Santos. O Espaço Lonier, cara, foi invadido lá por um grupo de pessoas e vão fazer casas populares. Como é que o senhor vai sair dessa situação? Qual o capital que o senhor tem para poder manter o Botafogo centrado ali, sem essas dívidas, sem esses problemas? Como é que o senhor faz? Ah, não, eu tenho que pedir dinheiro emprestado. Peraí, tem que pedir dinheiro emprestado, tem que dar garantia. Isso aí todo mundo sabe, cara. Você pede dinheiro emprestado, o cara fala, vem cá, qual é a sua garantia? Vai pedir a sua garantia. Não, então o senhor não tem dinheiro. O senhor tem o dinheiro ali. Mas o senhor não tem dinheiro para bancar o Botafogo. Se o Botafogo der certo, o senhor vai lucrar. Mas se der errado, o senhor não tem como manter o Botafogo vivo. Vai ficar precisando de empréstimo. Então não foi feito isso lá. Então agora, cara, por conta disso, eu não gostaria mais do John Textor no Botafogo. Ele não tem capital para bancar uma crise. Ele não tem capital para bancar uma crise. A crise chegou e nós não temos de onde sair. Nós não temos de onde tirar. Já dava para ver essa situação quando você tem os problemas com os empresários dos jogadores. Eu falava sobre isso, já falei sobre isso. Cara, o empresário é uma desgraça. Então o que você tem que fazer, cara? Você tem que eliminar o problema do empresário. Meu irmão, tô vendendo, tô comprando seu jogador por X. Quanto é o seu direito? O seu direito é X, toma teu X. O teu jogador a partir de hoje vale tanto. Se você quiser tirar o teu jogador do Botafogo, hoje você tem que pagar tanto. É o caso do Danilo, eu dei sempre o exemplo do Danilo, né? Na época eu dava o exemplo do Luiz Henrique, do Almada. Meu irmão, comprou por 20. Cara, teu jogador agora vale 45. Você, para tirar o teu jogador do Botafogo, tem que chegar com uma proposta de 45. Se você chegar com uma proposta de 45 hoje, depois que já falei várias vezes, depois que o contrato foi registrado, o jogador pertence agora ao Botafogo de fato e de direito. Hoje, se você chegar com 45, você pode tirar o teu jogador e levar para onde você quiser. Não importa se vai para o Palmeiras, se vai para o Flamengo, se vai para o Vasco, se vai para o Palmeiras, para o Corinthians. Não quero saber, meu irmão, quero 45. É 45. Para o teu jogador vale 45. E chama o jogador, meu irmão. A partir de hoje aqui no Botafogo, o seu valor é de 45. O Botafogo só vende você por 45. A menos que seja a vontade do Botafogo se desfazer do jogador. Aí vai lá procurar alguém que queira, tudo bem, tá tudo certo. Por exemplo, um exemplo que eu te dou
É o caso do Tuco Correia. Contratamos. Ninguém vai querer, cara. Então o Botafogo tem que procurar alguém para levar o cara. Tem que procurar alguém para levar o cara. Ah, contratamos por 10, cara, vende por 8, perde 2, mas tira o cara dali, daquele problema. Você abre folha salarial e você minimiza o seu prejuízo. Então, hoje eu não gostaria do John Textor. E gostaria muito que o Botafogo prestasse atenção nessa questão. Cara, você tem X para comprar o Botafogo. Tudo bem, a gente entende que você é um bilionário. Juca Abdala, vou dar um exemplo. Juca Abdala. Tá bom, Juca Abdala. Tá bom, a gente entende que você tem aí sua fortuna, 19 bilhões. Você vai comprar o Botafogo. Você sabe, a dívida do Botafogo é 3 bilhões. Se eu tô acompanhando tudo aí no canal do Manel, esses negócios. Ah, se chegar no... Até me disseram que o Vasco conseguiu um abatimento em alguns segmentos da dívida, porque ela foi escalonada, né, particionada em categorias. Em algumas categorias, o Vasco conseguiu 92% de deságio, que ele chama de deságio, de desconto. 92%. O Vasco pagou 8% naquela dívida. Então o Botafogo deve aí 3, 4 bilhões. Se você conseguir aí 90%, você vai conseguir aí 3 bilhões e 600, né? Se não me engano. 90%. Vou botar na... Ficou 10%, ficou 40 milhões, 400 milhões. É o que o cara vai gastar para pagar tudo. Então você pega os credores, cara, eu tenho aqui 400 milhões, está aqui pago, estamos zerado. Vou começar agora. Se der alguma zebra, se der alguma zebra, eu posso tirar lá 1 bilhão da minha cota, da minha fortuna e botar aqui no Botafogo para cobrir esses gastos. Aí tudo bem, isso é o lastro. Ele pagou aqui o compromisso dele inicial, que era de arcar com a dívida, mas se acontecer alguma outra dívida, ele tem de onde tirar. Cara, eu vou tirar daqui 1 bilhão e vou botar aqui. Aí sim. Entendeu? Então, o Botafogo tem que tomar cuidado com isso, com o novo dono. Meu irmão, se acontecer alguma coisa, você vai tirar dali e vai botar aqui? Ah, vou. Tá bom, então vamos fazer isso. Ó, se ocorrer nesse período de administração, uma necessidade, ele se compromete a tirar de tal lugar e colocar aqui. É como se fosse a garantia. Qual é a sua garantia? Não pediram a garantia para comprar lá o Leão e o infeliz do John Textor não botou lá o Botafogo? É a mesma coisa, cara. Tá bom, você está comprando o Botafogo. E qual é a garantia que você dá para ficar com o Botafogo? Ah, eu estou comprando. Não, comprar é o comprar. E a garantia? Qual o seguro, né? Comprou um carro. Não, tudo bem, você tem dinheiro para comprar o carro. E o seguro do carro? Você vai fazer de roubo, incêndio, incêndio e aquele acidentes pessoais. Como é que é? Acidentes contra terceiros. Como é que é o seguro do que você vai fazer aí de Botafogo? De quanto vai ser esse seguro? Né? Que o Botafogo vai ter um caixa específico para qualquer momento tirar dali e botar aqui. É mais ou menos isso. É isso que eu espero. Bom, mas aí falando sobre isso, já falei muito, vamos lá pro vídeo, pro pós-jogo. Cara, você sabe, nós tínhamos a nossa escalação, nós fizemos aqui, eu falei sobre a nossa escalação, Neto, Vitinho, Ferrarese, Bastos, Teres, Alain, Medina, Danilo, Montoro, Cabral, Matheus Martins. Essa era a escalação do canal. Como ele veio? Ele veio com Barbosa no lugar do Bastos, ele colocou o Edenilson no lugar do Alain, Medina, Danilo e colocou o Júnior Santos no lugar do Montoro. Então o Botafogo veio com Neto, Vitinho, Ferrarese, Barbosa, Alex Telles, Medina, Edenilson, Danilo, Júnior Santos, Cabral e Matheus Martins. Foi assim que o Botafogo veio. Cara, aí no início do jogo, primeiro tempo, cara, eu já estava desesperado. Cara, muito erro de passe, muita insegurança na hora de fazer de montar o sistema defensivo, muita fragilidade, ninguém acertando nada.
Ninguém acertando nada. Vitinho muito mal, foi inclusive substituído ainda no primeiro tempo. Me parece que estava passando mal, estava com alguma virose, com alguma coisa, uma gripe forte. Entrou em campo, mas não acertou. Entrou o Matheus Ponte. O Matheus Ponte, cara, não jogou mal. O Matheus Ponte não jogou mal. Mas ele, cara, ele entrou com o Barbosa de uma forma que ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Cara, 100% da mídia independente, da mídia tradicional, cara, entendem que o Barbosa já não deveria mais fazer parte do elenco do Botafogo, cara. Isso para a questão de ser relacionado e para a questão de ser escalado. Ele está negociando com o Palmeiras e a partir do momento que está negociando com o Palmeiras, o Botafogo deveria acelerar essa negociação, receber os valores e já dizer, cara, você já pode se dirigir lá para o CT do Palmeiras para treinar lá. Quando chegar na época da segunda janela, você assina um contrato assim, mas você já pode ir para lá para trabalhar lá. Você não precisa ficar aqui no Botafogo, não. O Botafogo te libera para você já ir para o CT do Palmeiras e ir treinando. Você só não pode jogar por conta dessa questão de janelas de transferência. Mas já está tudo certo, você já tem um contato, o Botafogo já recebeu o dinheiro. E tchau, tchau. Não, mas manteve lá o Barbosa. E o Barbosa, cara, não jogou bem, não acertou um passe, não acertou um daquele... Não é que ele não acertou os lançamentos, é que ele nem tentou. Você se lembra que o Barbosa, eu sempre falo, cara, o Barbosa é o nosso melhor zagueiro passador. O nosso melhor zagueiro passador é o Barbosa. Hoje, nós melhoramos um pouquinho nessa questão por conta da chegada do Ferrarese, que também é um bom zagueiro passador. Mas o Barbosa, além do passe que ele tem bem preciso, ele tem um lançamento em diagonal que é muito forte, cara, no contexto ofensivo do Botafogo. Cara, ele nem tentou fazer essas ligações. Ele não acertou nada. E ainda na marcação, e ainda falhava na marcação dos atacantes do Internacional. Então ninguém entendeu, cara. Era melhor ter deixado o Bastos. E aí começou com essa questão, né? O primeiro tempo 0-0, horrível. O Botafogo não fez nada, não conseguiu fazer nada. Matheus Martins muito ruim. Júnior Santos, terrivelmente ruim. Eu já expliquei aqui sobre o Júnior Santos. Cara, tudo bem, uma questão de carisma, cara, mas eu falava com meu filho, cara, é inimaginável você ter um camisa 7 reserva. O camisa 7 do Botafogo, o camisa 6 do Botafogo, tem que ser o cara que é titular absoluto. Tem que ser o titular absoluto, meu irmão. E não pode ter um cara que você vai botar um tempo e vai tirar no outro. É o camisa 7, filho. Você tá entendendo? É o camisa 7, a tua maior representatividade junto com a camisa 6. Uns ainda entendem, e eu também entendo, em termos de histórico, né? Em termos de fidelidade histórica, o Nilton Santos é muito mais histórico do que o Garrincha. Por exemplo, o Garrincha jogou no Flamengo, inclusive, jogou no Olaria. O Olaria conseguiu um patrocínio, vocês não lembram disso, cara? Eu lembro de tudo. Eu já vi o Garrincha na velhice já, né? Mas ele conseguiu um patrocínio do Ponto Frio Bonzão. Foi o Ponto Frio Bonzão que levou o Garrincha para o Olaria, né? O Garrincha atuou lá na Venezuela, ou na Colômbia, Equador, um negócio assim na América Central, ou na América mais para cima, né? Mas na América do Sul, mais para cima. Então ele não foi só jogador do Botafogo, correto? Então o Nilton Santos foi único e exclusivo jogador do Botafogo e aí tá num patamar que eu entendo. Então a camisa 6 não pode ser para qualquer um. A camisa 7 não pode ser para qualquer um. Isso é a minha ideia. Cara, e o Júnior Santos, cara, ele é muito limitado, meu irmão. É muito limitado. Eu falo isso há muito tempo. Eu saí de um grupo porque eu falei no grupo, eu não sei se você vai me entender, meu amigo, minha amiga, botafoguense. Eu comentei o seguinte, cara, o Bruno Henrique é muito melhor do que o Júnior Santos. Cara, pelo amor de Deus.
Não estou falando aqui de clubismo, estou falando aqui de uma análise de jogador. O Bruno Henrique é muito melhor do que o Júnior Santos. O Bruno Henrique é muito melhor do que o Matheus Martins. O Bruno Henrique, até como centroavante, é melhor do que o Arthur Cabral. Meu irmão, é futebol, cara. Isso aqui é sem mimimi, meu irmão. Não tem conversa fiada. O Rossi é muito melhor do que os 3 goleiros que nós temos. Não tem como você fazer a conta. Lógico que quando entra em campo, nós torcemos pro Rossi tomar um frango e o nosso goleiro ser o Rossi, né? Ser o Rossi nosso, né? Ou o Rogério Ceni nosso, né? Ou o Marcos nosso, ou o Dida nosso, né? É assim que a gente pensa. Mas, cara, a realidade é a realidade. Então o Júnior Santos é muito limitado. É muito limitado. E quando você tem um time que entrou com uma linha de 3 zagueiros e 5 volantes, ficou ruim. Ficou ruim pro Botafogo. Entrou no 3-5-2, botou lá o Carboneiro e o Vitinho lá na frente. E pronto. E o resto todo mundo atrás. Aí ficou ruim pro Júnior Santos, por quê? Porque não teve espaço para você correr. Entenda o seguinte, você tem uma linha de 3 zagueiros, você tem uma linha de 5. Cara, quando você passa aqui dessa linha que você precisa correr, daqui, da primeira linha de 5 para a segunda linha que é de 3, você tem ali 5 metros de distância, 10 metros de distância. Não tem como você pegar a velocidade para correr, porque o time só fica ali. O time só fica ali, não te dá espaço, eles não avançam para você ter ali 15, 20 metros para você dar o teu start. E aí prejudica o Júnior Santos. Por isso que eu falei, cara, eu preferia entrar com o Montoro, você conseguiria ali equilibrar a parte numérica ali do sistema, correto? E entraria num 4-4-2, pelo menos. Mas não, então, cara, ficamos muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, já com o Matheus Ponte, já tinha entrado, ele manteve o Júnior Santos. Manteve o Júnior Santos. Manteve o Barbosa. E logo em seguida ele faz as substituições. Ele colocou aqui o Cadi no lugar do Matheus Nascimento. Ele colocou o Cadi no lugar do Júnior Santos. Ele colocou o Montoro no lugar do Edenilson. E depois, no final, ele colocou o Tuco Corrêa no lugar do Matheus Martins. Correto? Tuco lugar no Matheus Martins. O Botafogo chega ao primeiro gol, cara, com um golaço do Danilo. Uma jogada, que aquela jogada ali é de centroavante. É aquilo que se espera de um centroavante. Cara, dominou de costas para o zagueiro. O Matheus Ponte, que toca a bola para o Danilo e vai para receber a bola na linha de fundo. Ele ameaça dar a bola pro Matheus Martins. Tanto que o zagueiro tenta acompanhar. Quando o zagueiro chega à decisão de que o Danilo estava só fazendo uma menção de dar o passe e que na realidade tinha intenção de retornar, já não dava mais. Então o Danilo ali faz o pivô em cima desse zagueiro que tenta tomar a decisão de ir em cima do Matheus Ponte e gira, e com a perna esquerda aquela finalização do Danilo, cara, já é muito praticada por ele. E ele acerta muito. É estilo Lamine Yamal, Bukayo Saka, esses caras assim acima da média, que faz aquela finalização com a perna esquerda e realmente resolve o problema. Resolve o problema. Tipo Estevão, né? Resolve o problema na finalização. E o Danilo faz 1-0. Cara, aí vem a nossa tragédia. Qual é a nossa tragédia, cara? Não é que nós temos um goleiro ruim, não. Isto não é goleiro ruim, apesar dele ser realmente ruim. Mas, cara, a nossa questão é o seguinte: qualquer bola que se chuta no gol entra, cara. Qualquer bola que se chuta no gol entra. Lá ele. Mas entra. Aí vem lá o Barbosa, que não dá o combate
no Carboneiro, né, que vem pelo lado direito, o Barbosa vem acompanhando em paralelo. Ele, ao invés de cruzar para ir lá, dar um chablau no cara na entrada da área, antes do cara entrar na área propriamente dito, não, ele vai acompanhando e o cara encontra espaço, porque ele vem acompanhando numa certa distância, o cara chuta cruzado e a bola vai dentro. Com uma mãozinha lá de quiabo, uma mão de alface, a bola vai e entra. Vai e entra. Aí tudo bem, aí veio essas mudanças, o Botafogo começa a melhorar, o Montoro começa a fazer jogadas, embora ainda não esteja no momento adequado, mas numa recuperação de bola, aí sim vem a questão do que eu falo, é a pressão pós-perda, é a recuperação, é a recomposição. Numa roubada de bola do Kadir, o Kadir rouba essa bola ali do jogador do Internacional, aciona o Edenilson, que vai pelo lado direito do campo, cruza para trás, o Matheus Martins tenta a finalização, o goleiro defende. Nesse rebote tá lá o Medina, que faz também o seu primeiro gol. E eu falava, cara, toda vez que a gente consegue botar o Medina um pouquinho mais para frente, cara, ele vai ser diferenciado. O Medina precisa de um volante para jogar do lado dele na proteção e deixar o cara fazer o jogo. O time tem que ser Alan, Edenilson, Danilo, Medina. E de preferência Montoro, 4-5-1. 4-5-1. Na pior das hipóteses, 4-4-2. Na pior das hipóteses, 4-4-2. E aí o Danilo faz o gol. E aí, mais uma vez, como eu falo, cara, não é ruim. Ele até deu azar porque a bola desviou na cabeça de algum jogador, não sei se foi do jogador do próprio Internacional ou do Botafogo. O Internacional foi bater um escanteio, o Barbosa cabeceia a bola para fora da área, mas não tão forte, e a bola cai ali no pé do Bernabé, que sempre tá ali para chutar. Não é assim como eu falei da questão do Danilo na sua finalização. O Bernabé também, cara, não é a primeira vez que ele está ali naquela questão e não é a primeira vez que ele faz aquela finalização. Pode ter sido até o primeiro gol dele naquela, mas ele está sempre ali. E o Botafogo, mais uma vez, não tem ninguém para pegar um rebote quando a defesa... Cara, não dá para entender. Se você fizer uma conta, faz uma conta comigo, cara. São 10 para cada lado, né, na linha. Um sai para bater o escanteio. Então você fica com 10 e eles ficam com 9. Correto? Geralmente, um jogador do time adversário fica ali encostado ali perto para fazer tentar iludibriar. Então você tira um jogador e bota lá. Mas mesmo assim eles ficam com 8 e você fica com 9. Cara, com 9 é um com cada um. Como que a bola vai pro lado de fora e fica ali? 1, 2 jogadores ali na coisa, você está sempre com superioridade. Porque não tem ninguém ali naquela questão ali, cara. É numérico. É uma coisa numérica, cara. O escanteio é uma marcação individual. Uma marcação individual. Se você bota um jogador marcando o seu, vai sobrar um para você botar ali para fazer toda aquela intermediária ali. E aí quando essa bola vem, ele vai dar o combate naquele jogador que vai pegar o rebote. Mas não. Deixaram ali o Bernabé dar um chute, mais uma vez que eu falo, cara, qualquer bola que vai no gol do Botafogo entra. Qualquer bola que vai no gol do Botafogo entra. Mais uma vez, lá é ele. Mas entra. Toda bola entra. É inacreditável. E aí o Internacional chega ao empate. Bom, e aí mesmo, foi levando assim até o final. Ainda tivemos algumas oportunidades. Teve uma bola que o próprio Montoro recebeu dentro da área. Como eu falei, o Montoro não está tendo aquela disponibilidade, aquela disposição, cara, para finalizar com tudo, para chutar sola, para chutar, entendeu? Tem que ter, cara, tem que ter. Mas o Botafogo não está tendo essa questão. E aí terminou o jogo. E aí nós só fizemos um ponto, estamos na 9ª colocação,
Mas se alguns times que estão ali abaixo de nós na tabela vencer, vai passar o Botafogo. Vai passar o Botafogo e nós vamos ficar ali na 11ª, 12ª posição. Espero que não aconteça, mas essa é a realidade. Ok? Então esse foi o nosso vídeo pós-jogo. Um grande abraço, saudações alvinegras.